continuar ainda. Pode continuar ainda. Não, voltem para eu mandar vocês de novo. Essas coisas a gente nunca se acostuma, né? O sermão não tem 7 páginas. Nem 5. E eu espero, esse não vai ser um sermão longo, mas é porque eu pretendo continuar dando sequência, não sei até quando, até o senhor orientar para sair, mas eu pretendo dar sequência no capítulo que eu estou pregando, que é Lucas capítulo 11. Pode até deixar aberto lá, em Lucas capítulo 11, porque eu vou abrir outro trecho que eu pretendo ler, que faz parte da minha introdução. Agora eu não tenho certeza se essa... 10 a 17. E cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, eu não estou lendo Lucas, tá bom? Não se preocupe, isso é a minha introdução. Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram. E ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer pela sua palavra. Agradeço por este dia, pelo privilégio que o Senhor nos dá de te servir, pela honra que é pregar a tua palavra a essa igreja. É um privilégio indescritível, Senhor. E que eu possa fazer o melhor, que eu possa pregar aquilo que a tua palavra ensina e não achismos nem coisas que tire da minha cabeça, mas que unicamente o que o Senhor quis dizer ali no texto, naquele momento, para aquelas pessoas, e hoje, dentro dos nossos dias, a aplicação que se encaixa com isso. Ajuda, Pai, que cada um dos irmãos também possam ser edificados, que eu possa fazer um trabalho correto, que eu possa pregar a tua palavra corretamente e que teu Espírito Santo possa agir tanto em mim quanto nos irmãos. Abençoa-nos, eu te peço nessa noite. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Mas pode deixar suas Bíblias abertas aí em Lucas capítulo 11. Eu só li esse trecho que está em Mateus capítulo 13, para dar ênfase no aspecto da mensagem de hoje. E nessa mensagem, nós vamos ver Jesus cumprir o seu ministério, coisas relacionadas ao ministério,
que ele tinha que fazer, que fazia parte daquilo que já estava programado para ele fazer. Já estava escrito que ele faria. Mas isso estava atraindo muita atenção sobre ele. Isso estava não só da população, mas dos religiosos. E grande parte, a maioria desses religiosos, eles estavam muito incomodados com isso. Eles estavam incomodados com as obras que Cristo fazia, com o que Cristo fazia. E uma destas coisas que ele fazia era expulsar demônios. E nós vamos ver no decorrer da mensagem o porquê isso incomodava eles, o que isso implicava também. E para nós entendermos melhor a história, a gente precisa ver o contexto de Lucas capítulo 11, agora nós vamos ler lá Lucas 11, dos versos 14, Lucas 11, dos versos 14 até o verso 28. A mensagem não será sobre o trecho inteiro, a mensagem será sobre parte desse trecho, mas eu continuarei nas próximas vezes que eu pregar no domingo, dentro disso aqui para explicar tudo o que foi falado aqui. Mas Lucas capítulo 11, verso 14, aqueles que podem se coloquem em pé para nós lermos agora, todos juntos. Aliás, eu lerei, os irmãos acompanharão. Verso 14 até o verso 21. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. A mensagem será sobre esses 2 versículos. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança, está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí, e chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher, dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Podeis assentar. Aqui eu mencionei que a gente vai precisar consultar os outros evangelhos para entender todo o contexto. E por que eu li Mateus 13, dos versos 10 ao verso 17? Porque eu queria enfatizar o coração dos fariseus. Cristo não falou abertamente para eles, porque eles tinham um coração duro, eles não queriam ouvir a Cristo. Porque eles olhavam para Cristo de uma forma. Eles olhavam para Cristo baseado no que como eles enxergavam Cristo com seus corações. E não somente eles. Nós vamos ver um grupo de pessoas aqui, vários grupos de pessoas, e como esses grupos viam a Cristo, como eles enxergavam Cristo. E depois nós concluiremos a respeito
de como é o nosso coração nessa mesma ideia. Convido os irmãos que abram agora, a gente já leu Lucas 11, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. E eu vou ler e os irmãos acompanhem, dos versos 20 ao verso 35. Marcos 3, de 20 a 35. Diz o seguinte: e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Aqui a gente está falando do mesmo evento, só que descrito em Marcos. E Marcos, ele não está preocupado com a cronologia. Tanto que se você voltar um pouquinho no verso 21, ele vai estar falando, ali do verso 13 ao 21, ele vai estar falando sobre a escolha dos 12. Aqui não é cronológico, aqui é uma outra situação. Quando ele começa a tratar dessa situação da expulsão do demônio. Continuando aqui, no verso 21, ele diz: e quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém, aqui já tem mais informação. Os escribas, lá em Lucas não fala quem, só fala que alguns diziam entre si que ele estava expulsando por Beelzebul. Aqui já nos acrescenta a informação, que eram os escribas. Tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemar. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam: tem espírito imundo. Mas o texto mais dentro do Evangelho de Marcos que eu quero enfatizar, além do comecinho, é essa parte aqui. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-nos chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Por muito tempo, eu fiquei pensando, e eu sei que muita gente pensa também: por que Jesus falou assim? A mãe dele estava lá fora. Por que ele falou: minha mãe são esses que estão aqui, que fazem a vontade? Pareceu até meio insolente. E aí quando a gente vai estudar e vai juntar os evangelhos e buscar entender o porquê ele falou isso, isso vai abrir as mentes. E a gente vai chegar nisso mais para frente. Agora eu quero que vocês abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Versos 22 a 30. Mateus 12, versos 22 a 30. Aqui a gente vai ter um pouco mais de informação. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. Ele já não é mais só mudo, como diz lá em Lucas. Cego e mudo. E de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Lá não fala isso. Lá fala, eles se admiravam, eles se maravilhavam.
Mas aqui eles nos dá mais informação. Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, aqui já é os fariseus, já não é os escribas. Mas não é contradição, era que eram os escribas e os fariseus que estavam fazendo essas afirmações. Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. E aqui ele vai repetir todo aquilo que ele falava até o verso 30 sobre Satanás, sobre ele estar contra a sua própria... Satanás não vai lutar contra si mesmo, porque uma casa dividida não subsiste. Tudo isso eu falei para dar a introdução sobre esses grupos, sobre os fariseus, mas sobre outros grupos que eu não mostrei até agora na introdução, mas que eu vou abordar sobre eles e como eles viam Jesus nesse momento. Com base no que o Senhor Jesus vinha fazendo, as pessoas desenvolviam os seus conceitos, suas crenças a respeito dele, os milagres, expulsando demônios. As pessoas começaram a olhar para ele de várias formas. O povo olhava de uma forma. Os fariseus e os saduceus, os escribas, olhavam de outra forma. A sua família olhava para ele de uma outra forma. E decidiam se criam ou não no que ele dizia ou fazia. Essa decisão estava diretamente ligada ao coração. A decisão de cada um desses grupos estava ligada ao coração. Romanos 10, lembra? Se com tua boca confessares a Jesus, em teu coração creres. É importantíssimo. Hoje na EBD a gente falou sobre a mente, mas o coração é fundamental. É importante saber quem é Jesus. Como a gente vai ver, alguns grupos viam os milagres, sabiam que era Jesus, mas não foram todos que criam de coração. E a tese de hoje, o coração do homem, o estado do coração do homem determinará como ele vê a Cristo. O estado do coração do homem determinará como ele vê a Cristo. E nos trechos que a gente abordou, ou que vamos abordar mais ainda, veremos os diferentes tipos de visões das pessoas a respeito de Cristo. E a primeira delas, havia aqueles que criam no seu poder. Lá em Lucas, no verso 14, vai falar isso, e você está em Mateus 12, verso 22. Trouxeram então um endemoniado cego e mudo, de tal modo curou que o cego falava, ele falava e via. Quem trouxe? Porque a Bíblia ela não especifica quem foi que trouxe. Mas quem trouxe sabia que ele ia fazer o que ele fez. Tinha convicção de que ele iria curar. Acreditava no seu poder. Esse era um grupo de pessoas. Então lhe trouxeram. Poderiam ser discípulos, poderiam ser algumas das pessoas do povo que já haviam crido nas suas palavras por meio dos milagres. Lembra de Nicodemos lá em João capítulo 3, versos 1 e 2? Quando ele vai falar com Cristo, ele diz, mestre, ninguém faz as obras que o Senhor faz se não vier de Deus. Nicodemos aceitou, ele creu quem era Cristo. Ele sabia que o que Cristo fazia era poder de Deus, então não é difícil imaginar que outras pessoas, assim como Nicodemos, entendia quem era Cristo e sabia do seu poder e do que ele podia fazer. Poderiam ser pessoas que criam nos milagres, mas não no Senhor que operava os milagres. Um exemplo, os 10 leprosos. Dos 10 leprosos que foram curados, quantos voltaram? 9 foram curados. Mas o que demonstra que eles não terem crido quem ele era, apenas se beneficiaram do poder dele, mas não entenderam, não viram ele como Senhor, como aquele que voltou, viu. Então poderia ser alguém assim também. Eu sou mais inclinado a crer que eram pessoas que realmente criam que era Jesus. A gente vê nos nossos dias pessoas assim. Eu acho que eu falei na mensagem de quinta-feira sobre um homem que vai com a sua esposa há mais de 10 anos, há mais de 20, eu acho, até porque é o tempo que eu estava lá na igreja de Calvário. Ele vai com a esposa dele lá nos cultos de domingo. Mas até hoje ele não fez uma decisão por Cristo, ele é um amigo do Evangelho.
E eu acredito que cada um de nós conhece amigos do Evangelho. Pessoas que, não, eu gosto da igreja, gosto sim. Vai para os cultos, ótimo. Mas não creu para a salvação, não aceitou a Cristo como Senhor. Até acredita que Ele é um Salvador. Crê que Ele morreu na cruz. Não, eu acredito que Jesus veio um dia, morreu na cruz. Mas ainda não colocou a sua fé em Cristo. Pode fazer parte desse grupo também. Acreditavam que Cristo podia fazer o que fez. Mas, às vezes não. Demas, Colossenses 4,14. Abra lá na sua Bíblia, em Colossenses 4,14. Mantenha Lucas e Mateus 12 aí mais ou menos aberto. Colossenses 4,14. Eu acredito que ele é um bom exemplo de amigo do Evangelho. Colossenses 4,14. Olha o que Paulo fala aqui. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Demas fazia parte do grupo. Demas estava ali junto com Paulo. Imagina o privilégio que é estar junto com Paulo, com o apóstolo. Acompanhar ele evangelizando, acompanhar ele pregando, acompanhar ele ensinando. E Demas estava lá junto com Lucas, que escreveu o Evangelho. Agora, abra sua Bíblia em 2 Timóteo 4,10. Está aí pertinho, logo aí para frente. 2 Timóteo 4,10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. E foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Percebe como destoa e como Paulo vem e fala com tristeza: Demas me abandonou, amando. Não é só abandonou, tipo, ele e Barnabé brigaram e continuaram, mas os dois trabalhando pela obra. Não, aqui ele acrescenta a informação. Demas amou o presente século. Se encaixaria perfeitamente no grupo que poderia levar lá esse cego e mudo para ser curado. Alguém que cria, mas às vezes nunca fez uma decisão, nós não temos como saber. Mas é apenas um dos grupos que eu gostaria de mencionar. O próximo grupo, havia aqueles da multidão. Ali no verso, volte lá para Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Verso 14 e verso 14. Verso 14. E aconteceu que saindo o demônio, o mundo falou e maravilhou-se a multidão. Por que eles se maravilharam? Porque expulsar demônios naquela cultura era algo comum. Acontecia. Mas não daquela forma como Jesus fazia. Os fariseus e outros homens, eles usavam de encantamentos, de rituais, de palavras, não somente palavras, mas meio que, sabe, livro de magia, para tentar fazer um encantamento, para tentar expulsar o demônio. Outra coisa que eles usavam era raízes com um cheiro muito forte, que para espantar pelo cheiro o demônio. Lembra que eu acredito que até veio daí a questão do alho com o vampiro? Porque existe na cultura, né, o alho vai espantar o vampiro. Eu acredito até que vem dessa época. Porque na cabeça dos homens era assim que funcionava. Lembra daqueles filhos do sacerdote que apanharam de um endemoniado? Porque eles não, muitas dessas expulsões, desses exorcismos, era falso. Aí chega alguém que simplesmente fala: sai dele, acabou. E o demônio saiu. Isso maravilhou eles, essa multidão. Mas ainda assim que eles se maravilharam e viram que Cristo expulsava com autoridade, e depois eles até falam lá em Mateus 12, 23, quando ele diz assim: e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi?
essa mesma multidão, que a gente pode dizer assim, olha, parece que eles creram, não foi? Mas essa mesma multidão, o que ela fez depois, quando os fariseus conseguiram entrar na cabeça deles lá e pedir a crucificação e para soltar Barrabás? É a mesma. A mesma multidão que estava maravilhada é a multidão que foi lá e quis a crucificação dele. Significa que eles não criam. Significa que eles estavam maravilhados, se impressionavam, mas não faziam nada a respeito para serem salvos. Aquilo que os discípulos de Cristo fizeram. Também porque aquele homem ele era mudo e cego. Naquela época, tudo isso que eu já expliquei, os exorcismos eram muito complicados. E quando tinha alguém que tinha mais que um problema, eles até evitavam. Eles não tentavam expulsar demônios de pessoas assim. Eles se limitavam a casos muito específicos. E quando Jesus vem, expulsa e conserta um homem e cura um homem, tanto da cegueira quanto da sua mudez, que não era ele, inclusive, a Bíblia fala aqui, não sei se você percebeu, que o demônio era mudo, não o homem. Por isso que o homem não falava. E Cristo apenas ordenava. Muitas pessoas, assim como o primeiro grupo, elas veem Deus fazer coisas extraordinárias nas nossas vidas. Elas veem pessoas dando testemunho de como Cristo transformou uma pessoa que era viciada em drogas, uma pessoa que tinha problemas com álcool, uma pessoa que ninguém não dava nada por aquele cidadão. E Cristo vai, salva aquela pessoa, muda aquela pessoa. E é uma mudança da água para o vinho. E mesmo assim, continuam duras. Mesmo assim, as pessoas vendo esse tipo que é um milagre. Para quem tem familiares com problemas assim, ou que acompanharam pessoas assim com problemas de drogas, sabe o quão duro é isso, o quão difícil é isso. E ainda assim, Deus fazendo esse tipo de obra, os outros familiares não se convertem. Pergunte para o irmão José, se os irmãos dele, vendo a mudança na vida dele, radical, não, eu quero esse Jesus. Não quer. Fica lutando contra. E cada um de nós sabe das mudanças que Cristo fez em nossas vidas. Os meus familiares viram como era meu pai antes de se converter. E pergunta-se, quando a gente falou de Cristo e mostrou, olha como ele é diferente. O meu pai tinha vícios e tudo, e ainda assim, ele abandonou os vícios. Ele teve uma mudança radical no comportamento dele, era um homem muito bravo, muito violento. Pergunta-se, a multidão da família compreendeu isso e disse, não, eu quero esse Cristo para mim. Eu quero essa mudança. E tinham familiares com problemas sérios. Eu tenho familiares assim. Não. Fazem parte dessa multidão. O terceiro grupo, havia os seus familiares. E essa é a parte que eu achei bem interessante. Vai lá para Marcos, capítulo 3. Perceba uma coisa ali. No verso 23. Marcos, capítulo 3, verso 23. Minto, não é o 23, é o 21, 20, verso 20. E foram para casa, e foram para uma casa, e afluiu uma multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão, de tanta gente tinha lá. E quando os seus, numa outra versão vai falar que ali era a sua família, ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Eles saíram para o prender, não é prender manietado, mas eles queriam ir lá e dizer, olha, ele está fazendo todas essas coisas e ele está sendo muito, está se expondo. A gente tem que fazer alguma coisa a respeito. A gente tem que ir lá, segurar ele, para que ele não vá fazer para que ele pare, para que ele pare de chamar atenção para si.
E aí eles falam, ele está fora de si. Eles não viam os milagres como o poder de Deus. Eles diziam que ele estava, esse fora de si, o original, ele está dizendo que a ideia é que eles estavam alegando que ele estava louco, porque ao alegar isso, naquela cultura, uma pessoa fora de si não podia ser condenada à morte. Então eles estavam tentando até ganhar um tempo. Vamos lá segurar ele, porque e diz, olha, ele está fora de si, e a gente vai lá fazer alguma coisa a respeito. Era isso que os familiares dele estavam pensando. E o verso 31 e 32 vai dar mais uma resposta. Chegaram para cumprir o propósito deles, olha lá. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora mandaram-no chamar. Percebe agora o porquê que Cristo falou o que ele falou para Maria? Porque própria Maria, com os irmãos dele, foi quem falou lá no verso 21, vamos lá, parar ele. Maria, eu acredito que estava até sendo influenciada pelo, querendo proteger o filho, como uma mãe, e influenciada pelos seus irmãos. E aí eles vamos lá parar ele. E aí eles chegaram lá no verso 31. E o verso 32, e a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Com aquele objetivo de pará-lo, de segurá-lo, de dizer, para de chamar atenção para si. E aí o que ele fala, o que ele responde? Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e meus irmãos. Porque o que eles estão querendo fazer lá fora não é a vontade de Deus. Fazer com que eu pare não é a vontade de Deus. Que eu pare de fazer os milagres, que eu pare de pregar o que eu estou pregando, não é a vontade de Deus. Agora, esses que estão aqui me ouvindo, e que querem o fato de estarem lá ouvindo e não recebendo nenhum milagre, já demonstra que eles queriam sim ouvir o que ele tinha a dizer. E é por isso que ele dá o exemplo. Esses aqui, estão fazendo o que é certo. Esses são a minha família. Ele não estava sendo insolente com Maria e com a sua família. Ele estava apenas colocando eles no lugar onde eles deveriam ficar. Ele estava fazendo isso. E mais tarde, anos depois, nós vamos ver que eles entenderam essa mensagem. Porque os meio-irmãos dele se converteram. Tanto Tiago e outros, Maria, claro, já era convertida, acredito eu, mas eles compreendem e aí eles mudam a sua postura. Lá na frente eles vão entender isso aqui que ele falou. Minha família é quem faz a vontade de Deus. Não quem quer refrear o que eu tenho para fazer aqui. E essa era a família dele. Esse era o grupo, havia seus familiares. E por último, havia os religiosos e os escribas e os fariseus. Os escribas descritos em Marcos e os fariseus. Que eles, apesar de conhecerem as escrituras, Nicodemos é um exemplo quando ele fala. Quando Nicodemos não entende o que ele fala a respeito de nascer de novo, o que ele fala para Nicodemos? Tu és mestre em Israel, não sabes disso? Já denotando que os religiosos conheciam o Antigo Testamento. Os escribas eram versados, mas mesmo conhecendo, eles negavam a Cristo. Por quê? Porque eles haviam já rejeitado ele em seus corações. Porque eles tinham ciúmes. Ali no verso 23 e 24 de Mateus capítulo 12, quando o povo fala, será esse o filho de Davi? Pensa no que eles ficaram com raiva. Porque eles sabiam da promessa do Messias, do filho de Davi que viria para se assentar no trono. E quando o povo fala, será esse por causa de tudo que ele está fazendo? Aí eles olham, não, que é isso? Não é filho de Davi, não. Não, ele faz é pelos demônios. Se ele faz isso, ele faz é pelos demônios. Essa é a atitude deles. Eles desdenhavam. O verso 16 de Lucas 11, o que eles pedem lá? Volta lá para Lucas capítulo 11, verso 16. Lucas 11, 16.
E outros, esses outros aqui é eles, tentando pedir um sinal do céu. Expulsar os demônios, fazer os milagres que ele fazia, as curas que ele fazia, não era suficiente. Não, a gente quer algo mais extraordinário ainda. A gente quer um milagre, algo do céu. Eles rejeitaram tanto a Cristo em seus corações que ultrapassaram os limites, sendo blasfemos contra Deus. Verso 15 de Lucas 11. E ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. Igual a eles, nós vemos muitos religiosos hoje. Pessoas que, por mais que você pregue o Evangelho, por mais que eles vejam as coisas extraordinárias que Deus faz na vida das pessoas, continuam negando a Cristo, continuam rejeitando. Às vezes familiares que a gente vai lá e fala, e fica só olhando para a gente, como se a gente fosse doido, e fica rejeitando, e rejeitando, e rejeitando. Mas isso tem consequência. A paciência de Deus tem um limite. Para eles perderam. E muitas pessoas, eu acredito que, eu tenho essa crença comigo que você prega, pessoas que ouvem o Evangelho a vida inteira e continuam recusando. Eu acredito que tem pessoas que Deus permite que o seu coração permaneça duro. Rejeitou tanto que trava, endurece de tal forma que não quer mais. E, infelizmente, tem o mesmo destino dos fariseus. Concluindo, milhares de pessoas, através dos anos, têm tido contato com o Evangelho desde o início da igreja. Como esses grupos aqui. Muitas pessoas. Muitos creram. Muitos duvidaram. Milhares rejeitaram. Aqui eu tenho uma pergunta que eu acredito que, pelo menos eu creio que todos que estão aqui já sabem em qual desses grupos você está. Que creu ou que apenas viu, mas não creu. Eu acredito aqui que nós não temos visitantes novos assim, que nunca ouviram, que a gente vê que não conhece o Evangelho. Mas ainda assim, a forma como você vê Cristo, a forma como você tem Cristo na sua vida, no seu coração, ela determina as suas ações e o seu futuro. E que a gente possa ter consciência disso. Como nós temos visto a Cristo em nossas vidas. Como nós temos visto e honrado ou não Ele. Isso é primordial para que a gente tome atitudes de servir o mais e melhor, de sermos fiéis a Ele em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos ter um coração completamente entregue a Ele. Porque senão nós vamos se assemelhar com alguns desses grupos aqui. Que apenas nós cremos, fomos salvos, mas não estamos deixando que Ele seja o Senhor das nossas vidas, em todas as áreas. Precisamos que Ele seja o Senhor das nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a entregar completamente a nossa vida, o nosso coração, sem restrições, sem ressalvas, sem más. Que possamos confiar plenamente que o Senhor está cuidando de cada área de nossas vidas. E que possamos nos entregar de tal forma que estejamos sempre dispostos a Te servir, da forma como o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser. Abençoa cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, abençoa suas famílias. Eu sei que cada um deles tem familiares que não são salvos e que eles têm esse desejo muito forte em seus corações, que esses familiares creiam em Ti, entreguem suas vidas também, entreguem seus corações e suas mentes para o Senhor. Que o Senhor esteja ajudando, que o Teu Espírito Santo esteja quebrantando esses familiares, seja marido, esposa, mãe, irmãos, irmãs, sobrinhos. Faz uma obra, Senhor, na vida dos nossos familiares e usa-nos para a Tua glória.
É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.